Voltamos? Tudo bem? Agora vamos para o quadro. E no quadro vamos tentar colocar aqueles textos que nós vimos antes. Vou mostrar para vocês o esquema aqui. Na linha do tempo, como se faz? Lembra? Aqui está o esqueminha, aquele que nós questionamos. E nós vamos ver quais são os critérios para colocar este esquema na linha do tempo, na história. E a história a partir de quando? Então, um pouquinho já vamos introduzindo o tema de história de Israel, Depois vamos ver geografia de Israel também, Como que vai esse esquema se pode colocar na história, e que história é essa, De uma maneira bastante esquemática. Então, como estamos voltando, eu vou dar um tempinho, enquanto eu me organizo aqui, fazendo a linha do tempo, para nós depois colocar os textos. Então, estamos aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar o quadro. O reflexo não ajuda muito, mas aí desenhamos uma linha do tempo. Acho que eu vou tirar a bateria, depois se começar a acabar eu volto de novo, para vocês chegarem mais perto. Agora sim. Estão vendo a linha do tempo? E aqui seria o começo da linha do tempo. Quando começa essa linha do tempo? Bom, aí já começamos a questionar os primeiros textos, porque os textos são duas narrativas da criação, no primeiro capítulo 1 a 3 de Gênesis, não são da época da criação, até porque nós sabemos quando que surgiram, e certamente não foi assim, exatamente como diz o texto. O texto é uma narrativa simbólica, Então não são dessa época. Então, que seriam os primeiros fatos históricos, E aí chegamos ao que chamamos de acontecimento fundante. O acontecimento fundante. E já começa o processo de formação do texto, Vamos ver se consigo mostrar para vocês o acontecimento fundante. Vamos virar assim que é mais fácil, para vocês verem para o outro lado. Não estou conseguindo virar a câmera aqui. É porque não está me obedecendo. Agora me obedeceu. Então, aí a linha do tempo, certo? E aqui, então, o acontecimento fundante. O que seria esse acontecimento fundante? Vou dar outro pincel atômico, que esteja melhor. Eu não sou muito bom manipulando o celular, Acontecimento fundante. Os pincéis atômicos aqui não estão, nenhum deles está muito bom. Então, qual seria o primeiro? Então, a Bíblia fala em Gênesis 11, em Gênesis 11,
a 50, nos fala primeiro de uma cidade chamada Ur. Ur é a palavra hebraica para cidade. E foi o nome da primeira cidade que a Bíblia registra. Não a primeira cidade da humanidade, não necessariamente, mas a primeira cidade que a Bíblia registra. Então, Ur, conforme a arqueologia, teria existido por volta de 3000 antes de Cristo. No entanto, essa história da migração, nós temos uma história da migração. Que nem hoje, milhões de pessoas que migram, né? De quem? De Abraão, Sara, esse é o pincel atômico, outro. Testar um até que um escreva bem. Esse escreveu bem. Então, a migração de Abraão, de Sara, Agar, Ló, né? Toda essa gente. Quando teria sido isto? Esta migração é mais provável que tenha acontecido por volta de 1800 a.C. Por quê? Porque temos aqui o fenômeno dos ixos, que na língua egípcia significa estrangeiros. Uma grande migração norte-sul. Então, 1800. Então, se há acontecimentos fundantes de Gênesis 11 a 50, são dessa época. Só que podemos dizer que o texto de Gênesis 11 a 50 é dessa época? É muito difícil. O acontecimento fundante, sim. O texto, se teve nesta época, aqui ainda foi memória oral. Então, se manteve esse acontecimento fundante, foi como memória oral. Antes de 3000, é muito temerário dizer que existiu qualquer coisa sobre a Bíblia. Tá? Eu diria, mesmo antes de 1800, seria meio temerário. Nunca como texto escrito. O que temos? Qual é outro fato que temos aqui? Temos aqui 1200 a.C. O que acontece nessa data? É a data mais provável do Êxodo. Ou seja, da saída do Egito, né? A libertação do Egito, né? Libertação da escravidão. Tem gente que coloca isto aqui, ó, em uma data intermediária que seria 1550, porque aqui temos Amarna, que é uma capital do Egito, na época de Akhenaton, e que é a primeira vez que se fala de Israel, tá? Uma estela de Amarna. Então, algumas pessoas querem colocar o Êxodo em 1500, só que não fecha com os acontecimentos posteriores. Aqui nós estamos, nesta época, na época de Ramsés II, que construiu silos. E essa construção dos silos construiu os lugares para armazenar, né, grãos, né?
Ramsés II, então, é mais provável ser a pessoa, o faraó, envolvido de alguma maneira nos acontecimentos fundantes que deram lugar ao livro do Êxodo. Então aqui temos Êxodo 1 a 15. Entre 1200 e 1000, outra data importante, é aproximadamente o ano 1000 antes de Cristo. Aqui nós temos o surgimento da monarquia em Israel. O surgimento da monarquia em Israel. E com a monarquia que aparece a escrita. A escrita é um fenômeno da monarquia. Então, vamos deixar aqui, porque aqui depois, a partir de aqui, temos a história da redação. Então, aqui ainda temos memória oral. A memória oral continua. Tá? E aqui temos a época tribal. E a chamada tomada da terra, né? Entre 1200 e 1000, quando surge a monarquia. E aqui, então, a memória oral continua aqui. Então, nada foi escrito antes do ano 1000. O que foi escrito no ano 1000? Aí começa a ser escrito aqui partes do Pentateuco. Partes do Pentateuco. Que partes? Uma chamada fonte J, que trata Deus como Javé. Deus é Javé. Ou o tetragrama sagrado, em hebraico, que seria estas letras, né? Então, nesse ano começa a fonte J, como já vê. Alguns dizem que o segundo relato da criação, aquele de Adão e Eva, seria dessa época, não o primeiro. Tá? E, portanto, também a história de Caim e Abel. Então, aqui temos Gênesis 2, 5 até 3, 24, mais todo o capítulo 4. Seria dessa época, por exemplo. E outros textos, parte do relato de Êxodo e parte do relato de Números, podia ser dessa época também. Então, começa a ser regido parte do Pentateuco. É a primeira parte da Bíblia a ser redigida. E aqui nós temos um tempo chamado da monarquia unida, onde havia só uma monarquia em Israel, que são 3 reis, na verdade Saul, que não consegue ser rei direito, Davi, que sim, Davi vai estabelecer a monarquia, e Salomão vai desenvolver essa monarquia. Não dura muito. Até aqui ficou meio comprido, porque teríamos que fazer logo por aqui, né? Mas tá, a fim de esquema, vamos colocar aqui, essa aqui. Isso é nessa época aqui, tá? Aqui, em 931, sempre antes de Cristo, a contagem antes de Cristo vai diminuindo, né? Até 0, né? Aqui se divide a monarquia. Então, aqui temos a monarquia
dividida. Então, há dois reinos, né? O reino do norte, que mantém o nome de Israel, e o reino do sul, que se chamará Judá. Essa divisão está relatada no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11 e 12. Mas não é desta época a redação. Então, aqui e aqui, outra parte do Pentateuco, a fonte E, que chama a Deus de Elohim. Assim, Elohim, Deus chama assim, Elohim. Tá? Então, esta é redigida mais ou menos nesta época. Até 722, que é a queda da Samaria. E aí termina o fim do Reino do Norte. Fim do Reino do Norte. Tá? E nada de redação ainda. Mas o que acontece? O que começa a acontecer aqui? Aqui começa a acontecer, depois vai começar a acontecer um escrito de um profeta. Então aqui aparece o primeiro profeta que pode ter sido escrito nesta época, que é o profeta Oseias, e no sul, Amós. Não, desculpe, isso depois de 722, não antes. Oseias sim, Oseias começa um pouco antes aqui da queda da Samaria. E Amós também vai começar um pouquinho antes e continua depois, né? Amós começa aqui, então Oseias e Amós estão mais ou menos nesta época aqui. E aqui aqui temos parte oral, parte escrita. Porque aí temos os profetas que são escritores e os que não são. Oseias é escritor, então possivelmente a redação de Oseias foi muito próxima aqui. Principalmente Oseias, no capítulo 4 até 11. Mas Amós era um camponês, então pode que a redação de Amós fosse depois, ainda tivesse um tempo de memória oral dos textos de Amós. Tá? Aí o próximo fato importante é aqui em 701, que é o cerco de Jerusalém. Por parte dos assírios. Os assírios que fizeram cair a Samaria, cerca de Jerusalém 21 anos depois. E neste tempo vão falar outros dois profetas. Isaías, chamado de Isaías histórico, porque não todo o livro de Isaías corresponde a este Isaías, que está no capítulos 1 a 39, nem todo nesses 1 e 39 é dessa época, mas o que é dessa época está nesses capítulos, e Miqueias são desta época. Certo? E aí nós vamos até quando? 587. Para colocar uma data importante, pode colocar um pouquinho antes, que é a destruição do templo. Destruição do templo. E aí o exílio babilônico. Então, já vem que tem os profetas antes do exílio
e os profetas depois. Tem alguns outros aqui, tá? Aí há uma polêmica sobre quais seriam esses profetas, porque aqui temos a reforma de Josias, né? Aqui vai ter a reforma de Josias, do rei Josias, e aqui que temos o Deuteronômio do Pentateuco. Deuteronômio aparece aí. Possivelmente o livro de Josué. Eu coloco aqui o livro de Josué, também junto, como continuação de Deuteronômio. Embora Deuteronômio ficou no Pentateuco, Josué ficou fora. Tá? E aqui temos profetas desta época, como Jeremias, final desta época. Jeremias depois vai continuar para a época do exílio babilônico. Sofonias, importante nessa época. Tá? Não vou mencionar todos os profetas, mas os profetas são fáceis porque eles dão, em geral, dão dicas, né? Abacuque vai estar aqui, Naum vai estar aqui, vários profetas então nesta época. Então, viram como, porque eles mencionam esses acontecimentos. E o Deuteronômio, veja, estamos em 622 aqui, 609 quando morre Josias, vamos colocar 620 aqui, tá? E ainda o Deuteronômio está sendo escrito. Ainda temos a última parte do Deuteronômio sendo escrito. Então veja, o Pentateuco, desculpe, sendo escrito. Então, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, levaram 400, quase 500 anos para ser escritos, sem contar a distância dos acontecimentos fundantes e todo o tempo da memória oral. Tá? Então você para entender como foi complexo o processo de formação durante a história. Tá? Então, a redação, uma coisa, acontecimento fundante, outro. Deuteronômio vai falar de Moisés, como também o livro do Êxodo vai falar de Moisés. Só que possivelmente Êxodo 1:15, ou a parte, já foi redigido, começado a redigir no ano 1000. E o Deuteronômio foi redigido no ano 620, mais ou menos. Aí então o exílio babilônico vem os Juízes, todo o resto da obra historiográfica deuteronomística, né? Juízes 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. São redigidos nesta época. Falam da história da monarquia, mas são redigidos aqui. Por isso diz, até hoje. É bastante seguido a expressão, até hoje. Até hoje é quando? Até hoje é o exílio babilônico. A ideia era revisar a história para saber por que tinha acontecido o exílio babilônico. O que tinha feito de errado para que acontecesse o exílio babilônico. Então toda a obra historiográfica, chamada deuteronomística, porque é basada no Deuteronômio, que foi ditada na época de Josias, é escrita depois, durante o exílio. E aqui profetas importantes, né? Como sigue a parte de Isaías, né? Primeiro Ezequiel, Isaías 40:55, são desta época. Só para colocar, não vamos classificar todos os textos, porque isso quando formos estudando no decorrer do curso a gente pode classificar, mas você tem uma ideia de como a Bíblia vai se desenvolvendo na história, tá? E aí então acaba o exílio, né? O exílio vai acabar logo aqui pertinho, em 538, para a linha do tempo, que são milhares de anos, esses 40 e poucos anos aqui é quase nada, né? E aí então, em seguida, Isaías 56-66, chamado de Tetrito Isaías, escrito já pelos primeiros que voltam a Jerusalém. E aí temos os profetas da reconstrução, Ageu e Zacarias. Só que Zacarias é do capítulo 1, começa no capítulo 1,
e vai até o 8, porque depois é outro livro. Então, Egeu e Zacarias 1 a 8. É outra história. Depois do 9 já é da época grega. Foi a continuação desse. Então, esses dois profetas, Ageu e Zacarias, agiram nesta época. Malaquias vem depois. Aí vamos andando, e em mais ou menos 450, nós temos o decreto de Dario, que determina a reconstrução do templo, né? Ah, não, desculpe, isso é antes, o decreto de Ciro. Não, é de Dario, depois vem o de Dario. Isso aqui, desculpe, aqui era 500, mais ou menos 515. E aí vem os chamados profetas da reconstrução, tá? Que são esses aqui. Tá? Um pouquinho depois, aqui em 450, agora sim, vem Esdras e Neemias para botar ordem na casa em nome do Império Persa. Tá? E aí, então, temos 1 e 2 crônicas. Então, o livro de crônicas vem praticamente 100 anos depois do livro, dos livros de Reis, repetindo a história 100 anos depois, para dar outra versão, outra interpretação dessa mesma história. Tá? Aqui também podemos colocar Malaquias, que é muito parecido com Esdras e Neemias nas teses que ele tem. Tá? E aqui em 333 vai começar a época grega ou helenista. E aí temos quem profetizou na época grega. E aqui temos o livro de Daniel. Aqui temos muitas novelas, né? Temos Esther, temos todos os deuterocanônicos, né? Tobias, Judite, os dois livros dos Macabeus, né? São todos desta época grega. Ruth, onde que estava Ruth, né? Ruth vai estar também nesta época anterior, porque Ruth defende as mulheres estrangeiras, e aqui eles atacam as mulheres estrangeiras. Então, possivelmente Ruth e Esther estejam nesta época, da época do Império Persa. E depois seguindo para o Império Grego, né? Porque Esther vai ter a versão em grego depois, estendendo a questão persa para a questão do Antíoco IV, né? Que é o que vai causar o problema nesta época. Tá? E aqui temos livros sapienciais, Eclesiastes dessa época grega, tá? Diversos livros então desta época criticando o sistema grego. O Jó estaria na época persa aqui, na época de Esdras e Neemias. Tá? E aí chegamos então ao ano 4 antes de Cristo. Por que eu coloco 4 antes de Cristo? Porque esta é a data que morre o rei Herodes. Em 4 antes de Cristo morre o rei Herodes. E Jesus teria nascido ainda durante a vida do rei Herodes. Então Jesus nasce, o acontecimento fundante de Jesus é antes do ano 4 antes de Cristo. Quer dizer, quando fizeram a data do calendário, o ano 0, erraram. Não sabiam direito quando tinha morrido Herodes. Agora que sabemos que Jesus nasceu no mínimo em 4 antes de Cristo e não depois. E aí temos o acontecimento fundante do Novo Testamento. Eu vou ter que botar o telefone na bateria. Tá? Vamos abrir para uma perguntinha para esse lado, porque depois nós vamos... O Novo Testamento, como eu estava falando para vocês, é mais simples.
Tá? Então eu vou verificar agora, de tudo que falamos até aqui, se tem perguntinhas e depois a gente coloca o Novo Testamento na linha do tempo. Porque eu vou botar os óculos, deixa virar aqui, para enxergar vocês, e colocar meus óculos, atrás está o quadro, colocar meus óculos para poder ver as participações de vocês e se tem perguntas. Vou virar assim, aqui, vamos ver. Temos várias coisas aqui. Vou ir para trás um pouquinho. Estou gente assistindo. Muita gente. Até o Bispo Primar está assistindo. Estou bem de audiência, né? Tem o Bispo Primar está assistindo aqui. Não vou mencionar um por um. Gente, a não ser que coloque uma pergunta. Aí eu menciono. Porque tem que dizer de quem é a pergunta, né? Muita gente. Muito interessante. O grupo aqui que está aqui, né? Muito interessante. Gente, ex-alunos e alunas, estudantes da STEF, muita gente interessante aqui, 16 pessoas, um grupo bem interessante. Tinha uma pergunta do Nilo aqui, a ver. Bela iniciativa, não é mais um elogio. Bom, então, é aula, na verdade, não de teologia bíblica, é aula de literatura bíblica, porque a teologia bíblica, Nilo coloca bela aula de teologia bíblica. É literatura bíblica. A teologia bíblica depois é como, então, se trabalha Deus dentro dessa literatura, né? É mais complexo. É mais difícil fazer aula de teologia bíblica que literatura. Mas estamos vendo a literatura, como se formou, que características tem, que tipo de discussões, né, se levanta em relação, por exemplo, ao acontecimento fundante, à redação dos textos bíblicos, porque esta parte que na STEF é dada é uma base para depois, então, quando entremos no estudo dos textos bíblicos, a gente entenda o que estamos discutindo, qual é o campo, né, onde a gente anda quando estuda a Bíblia, tá? Mais alguma pergunta? Obrigado à aula, assistindo aqui em Portugal, a Igreja Lusitana, tem que mencionar, porque é de longe, né? Tá? Edson Cogo, saudade do Edson. Eu vou mencionar porque estou com muita saudade, né? Tem alguma gente que estou com saudade de ver um dia de novo, né? Quando seja possível dar um abraço, por enquanto não. Cada um fica na sua casa, tá? Rio de Janeiro, tem gente aqui de perto. Perguntas, gente. Haverá algo no fórum? No fórum, essa Carla, que é estudante da STEF, no fórum, depois eu vou deixar uma perguntinha, né? Para vocês. A pergunta do final eu vou colocar agora. Então, a pergunta para o fórum, depois eu vou colocar no fórum, podem responder durante o dia, não precisa ser agora de manhã, tá? Vai ser, em que isto mudou a tua visão de Bíblia? A ideia que tu tinha da Bíblia até aqui, mudou alguma coisa? Que acrescentou? Que questionamentos se abriram? Novos problemas que se causou? Conhecimento causa problemas também, né? Um problema, a solução do problema gera outro problema. Por isso que é bonito, né? A mente humana está sempre resolvendo problemas. Tá? Então, no fórum vou colocar, depois você responde lá no fórum. Tá? Josué Flores, uma pessoa com formação teológica bem forte, bem sólida. Vamos ver a pergunta. Né? Bispo, tenho feito novamente a leitura do texto do Gilgamesh. Qual é a extensão da influência da leitura nos textos bíblicos do Primeiro Testamento? Bom, isso estamos na época do exílio, tá? Época do exílio a partir de 592, mas a gente coloca 587 porque foi quando o templo foi destruído e a partir daí o pessoal teve a ideia de que não tinha volta, né? Que o exílio ia ser definitivo. E aí passaram a, então, se adaptar a esta nova realidade de morar lá na Babilônia. E o Gilgamesh é um dos mitos, né? O Enuma Elish é um, que é o mito da criação, da Mesopotâmia, babilônico, sumério, babilônico, né? E o Gilgamesh é uma epopeia também desta região. Certamente eles entraram em contato, conheceram, leram esses textos ou ouviram esses textos. Então, boa parte,
quase tudo o que temos em Gênesis 1 a 11, salvo esses capítulos que se suspeita seriam da época de Salomão, né? O 2, 3 e parte do 4, mas todos os 7 dias, o relato inicial da criação, a narrativa em 7 dias, mas toda a história do dilúvio, Gênesis 6, né? E aí vai, né? Até o 9 lá, onde finaliza, né? E depois a Torre de Babel, que já disse, né, a própria expressão, né? São, digamos assim, contestações, outras versões destes mitos que havia na Mesopotâmia, defendendo o povo exilado contra a visão monárquica estatal babilônica. Tá? Então, por isso, ler esses textos é interessante para a gente saber o quanto incorporaram e o quanto contestaram e por que contestaram. Por exemplo, uma evidência disso é que nos relatos 7 dias, há luz sem haver sol. Isto sabemos que é impossível, né? Não há luz sem haver sol. Então, de fato, não é um relato científico de coisa nenhuma, mas é a ideia de que Deus é a verdadeira luz. Uma luz que vai além do sol. Porque o sol era o Deus, um dos deuses principais da Mesopotâmia, como tinha sido do Egito também. Então, como era aqui com os Incas, né? Inti, né? E assim por diante. Então, então há uma contestação, porque esse sistema do Deus Sol é que está oprimindo as pessoas exiladas, né? Que pegam um camponês chamado Noel para refazer a história. E o arco-íris, que acontecia bastante lá na Babilônia, como prova de que o dilúvio nunca mais ia acontecer, então que parasse com esse terrorismo do dilúvio. Então, por isso o Gilgamesh, como dizia o nosso irmão Josué, é importante e tem sim ligações no entendimento de como contestaram estes mitos da época da Babilônia. Mais gente assistindo, tá? Vou acenar para todo mundo, acena para todo mundo. Eu sou meio lento nessa aqui, mas vamos acenar para todo mundo que está assistindo. Muito bem, gente do clero aqui, né? Agora eu estou privilegiado em matéria. Qualquer um que está fazendo transmissões ao vivo está privilegiado, porque está todo mundo em casa, né? Então, aí quem sabe aproveitar. Tem universidade fazendo cursos à distância de graça, porque está todo mundo em casa. Muito bem, e tem que ficar mesmo em casa. Fique em casa e vamos orar para que este vírus seja derrotado pela solidariedade e a consciência coletiva de todas as pessoas, especialmente as de fé, mas independentes de sua religião ou não religião, né? Porque é uma questão humana, né? Que temos que defender. E ser cristão é primeiro ser uma pessoa humana. Ser cristã é ser primeiro uma pessoa humana, né? Então sejamos humanos e cristãos no sentido de ter nossa fé como fonte de resistência. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, gente. Tá? Eu disse obrigado, José. Eu acho que tu já sabia mais ou menos disso, né? Mas é bom para levantar a discussão, né? É bom, é uma questão, outras questões que não é o texto bíblico em si, mas que, claro, quando for estudar, por exemplo, claramente Gênesis 1 a 11, vai ter que levantar em uma Eres e Gilgamesh. Carla, a importância da cronologia na interpretação e entendimento das Escrituras. Aí temos uma dupla importância. Primeiro, acontecimentos fundantes. Por que esses acontecimentos foram fundantes? Essa é uma pergunta meio boba, né? Mas nem tudo que acontece na nossa vida é um acontecimento fundante de nossa identidade. Tá? Tem que ser algo que marcou, algo, e aí vem a palavra revelação, algo que mostrou, que revelou, que mostrou algo na história. Tá? Então, e esses acontecimentos foram mantidos como memória oral por grupos sociais para os quais isso que tinha acontecido e a forma como essas pessoas tinham percebido o acontecimento se tornou importante para a sua identidade,
para a sua caminhada histórica, para a sua sobrevivência, para o seu sentido de humanidade, né? E de fé, né? que essas pessoas tinham. Então, acontecimento fundante, mas depois nós vemos que o acontecimento fundante é como a pedra jogada na água. A gente não vê mais a pedra, só vê as ondas que essa pedra causou quando caiu na água. Então, essas ondas, e a essas ondas se acrescentam outras pedras, que são a época da redação. Então, aí nós vamos entendendo como a escrita, né, a memória dos fatos tidos como fatos de fé, tem uma reserva de sentido, ou seja, eles dão sentido a outros fatos e a outros fatos, e seguimos até hoje, né? Até hoje. O que estamos fazendo agora? Estamos lendo a Bíblia, que aconteceu milênios atrás, para dar sentido e nos animar em relação a fatos da nossa vida, da nossa cultura, que tanto mudou, né? Porque a fé nos une, é a mesma. Ou outras pessoas podem abordar isto como uma questão histórica, como as pessoas daquela época interpretavam as coisas. Mas para nós que temos fé, e aí vem isso que falava no início da questão da fé, continua sendo importante, porque precisamos dar novos sentidos, né, aos fatos que estão acontecendo, sentidos que são continuidade de uma caminhada histórica, ou chamado da história da salvação, né? Dessa caminhada histórica, da história da libertação e da salvação, que nós temos como fé e com as quais contribuímos ao resto da humanidade, né? Então, isso é que é importante. Então, contexto, aquela frase que eu falei, vocês anotem essa frase, que é fundamental. Como disse o professor Amel, vai cair na prova. O texto, sem o contexto, é um pretexto. Nós podemos discutir qual é o contexto. Podemos discutir. O contexto é uma coisa, como o próprio texto, são coisas abertas à discussão, né? Mas não podemos interpretar sem o contexto, sem nenhuma discussão sobre o contexto. Aí é um pretexto para a gente justificar o que a gente bem entender. Geralmente coisas com algumas segundas intenções não muito boas. Mas isso que a história tem mostrado, né? Quando a Bíblia é interpretada fora de contexto, é com segundas intenções e não muito boas. Então, por isso é importante levantar essa discussão. Aqui não estamos dando uma receita de bolo nem nada que é assim, 2 mais 2 são 4. Não, estamos levantando as coisas que têm que ser consideradas para entender o processo de formação da Bíblia e sua consequente interpretação em seus devidos ou seus possíveis contextos. Muito bem. Mais alguma perguntinha? Não sei que hora estamos aqui. Eu vou virar um pouquinho só para ver o horário. Aqui, 10h45. Estamos muito bem de tempo. Eu vou ainda voltar para o quadro para fazer, então, o esquema do processo de formação do texto bíblico. Tá? Já mostrei para aí, né? Então, já temos alguns elementos desse processo. Mas faltam alguns, por isso que ainda vamos completar. A aula vai quase até o meio-dia, até 15 para o meio-dia, tá? 20 para o meio-dia. Então, temos tempo para conversar. Só queria um pouquinho mais de pergunta de vocês, para nós não ficar falando sozinho aqui, que não é coisa de que professora ou professor deva fazer, né? Ficar falando sozinho. Como uma aula diferente, né? Senão eu estaria aqui cutucando as pessoas que estão aí para que intervissem, né? E aí, não tem nada para perguntar? Né? Certamente tem. Depois, então, vou botar um esquema mais claro do processo de formação, porque além da memória oral, acontecimento fundante, possível acontecimento fundante, memória oral, que a memória oral acontece antes do texto ser escrito, mas pode continuar depois que o texto foi escrito. Então, o texto pode ter um desenvolvimento paralelo, estar escrito e continuar como memória oral. O que dá lugar a mais adiante poder haver uma nova redação dessa mesma memória, diferente da primeira redação. Isto acontece no Pentateuco bastante seguido, tá? Mas também em outros textos. Os 4 evangelhos são uma amostra. Falta falar do Novo Testamento aí, então temos que falar do Novo Testamento.
na linha do tempo e do processo de formação da Bíblia em geral. Mas vamos deixar mais uns minutos, porque estou esperançoso de que surja alguma pergunta a mais, né? Alguma questão, quem já tem formação bíblica, questões que surgem nas comunidades, a vezes, pessoas que perguntam, né? Sobre a Bíblia está muito em foco hoje, né? Usando nem sempre, do meu ponto de vista de biblista, da melhor maneira, mas está sendo muito usada a próprios programas de televisão, né? Tenta recriar, mas vira uma Casa das Sete Mulheres, né? Recriam a Bíblia, mas com uma dramaticidade atual que não tem nada a ver, ou muito pouco a ver, com o mundo bíblico, tá? Então esse é o perigo de tentar recriar no cinema ou no teatro parte da Bíblia. A não ser que deixemos bem claro que estamos recriando para adaptar para a nossa época. Aí não tem problema nenhum. Que nem na igreja, né? A gente faz uma dramatização do texto bíblico. Ninguém está achando que isto que está sendo dramatizado na igreja é o que aconteceu na época. Ou é o que realmente o texto bíblico está narrando absolutamente. Não, é uma adaptação, uma forma de interpretar através da dramatização. A mesma coisa, novelas e programas, ou até filmes sobre questões bíblicas, são dramatizações de nossa época. Não é o que aconteceu lá, né? Não é. E muita coisa fica bem distante, né? Até porque se fosse recriar ficaria muito chato, né? Ficaria muito chato. Não era, as coisas não eram assim. As mulheres não falavam tanto, os homens não eram gentis em absoluto, né? Ou havia mulheres que eram guerreiras, né? Muito mais fortes do que as mulheres que são apresentadas a vezes até nesse programa, porque quem escreve esse roteiro, né? Não quer, quem sabe, dar tanto poder para as mulheres também. Então, tudo isso está em jogo. Então, cuidado com o cinema, a televisão, em relação a passagens bíblicas. Em alguma coisa pode ajudar a entender, em outras, não. Né? Então, são coisas do presente, tentando interpretar estas narrativas, o que me preocupa, muitas vezes, fora do contexto, especialmente do contexto da redação. Alguma outra pergunta, gente? Vamos ver. Temos 17 pessoas aqui conosco. Um grupo bem legal. Então, vou começar com o Novo Testamento. Deixa eu ver como está a minha bateria, que estava acabando. E eu estou tentando aqui abaixar para ver como está a bateria. Ainda está fraquinha. Então, eu vou apagar o quadro para colocar uma linha do tempo do Novo Testamento. Bom, estamos aqui, só demos uma pausinha. Eu vou apagar o quadro para colocar o Novo Testamento. Podem pensar umas perguntinhas, ainda volto para ver se tem alguma pergunta aí a mais sobre esta parte do Antigo Testamento. O Novo já falamos que tem um problema, mas não é o problema do Novo Testamento, é o problema do calendário gregoriano, que estabeleceu o ano zero quando não era zero, né? Mas foi uma ideia boa, tu botar uma medida da história no meio, que permite ir infinitamente para trás e infinitamente para frente. Essa foi a grande sacada, né, desse calendário. Tanto que usou a ciência até o dia de hoje. Né? Mas o ano zero, se for o nascimento de Jesus, não era. Era o ano, no mínimo, 4 a.C. Tá? E aí nasce Jesus. E quais são os problemas que temos entre acontecimento fundante e redação? Vai aparecer vários problemas no Novo Testamento. Vou apagar aí e já volto enquanto você pensa em algumas perguntas. Tá? Eu não estou vendo aqui a participação. Eu não sei se fui eu que mexi em alguma coisa aqui. Vamos ver. Eu vou botar um oi aqui, só para participar aqui. Isto. Então tá, vou apagar o quadro para não poder fazer a linha do Novo Testamento. O Novo ou Segundo Testamento, né? Como também chamamos. Vamos apagar o quadro aqui e vamos colocar então que tipo de discussão é
E vamos ter algumas surpresas, tá? Temos surpresas aqui, né? Surpresas aqui bastante, né? Porque a gente tende a partir da ordem que está o Novo Testamento. E já essa ordem tem problemas. Porque os textos mais antigos do Novo Testamento não são os evangelhos, são as cartas de Paulo. Aquelas 6 que quando a gente viu no esquema seriam indiscutivelmente de Paulo, todas elas foram redigidas antes dos evangelhos. Por incrível que pareça, os evangelhos vêm depois. Mas vamos ir fazendo isto na linha do tempo. Vou levar vocês essa imagem para eu ir fazendo aqui. Então, vejamos, né? Temos aqui 4 antes de Cristo, que aqui teria em alguma época aqui nascido Jesus. É uma narrativa, não é exata, fala de aquele censo do imperador, mas não tem registros claros sobre isso também. Mas como fala de Herodes, então Herodes, depois do 4 a.C., não existia mais. Então, em algum lugar aí nasceu Jesus. Mas, será que temos alguma memória aqui sobre Jesus? Se questiona, viu? Aqui se questiona essa memória, se questiona, porque seria uma memória ou seria uma recriação mais simbólica. Mas temos memória, né? Vamos tirar o seu. Temos memória. Qual é a memória que temos dessa época? Bom, temos memória não tanto de Belém, depois vamos colocar a questão de Belém à parte, mas certamente de Nazaré, né? Nazaré da Galileia era o endereço de Jesus. Se tu perguntar, onde encontra Jesus? Não é em Belém, é em Nazaré. De lá veio Maria e José, e para lá voltaram Maria e José. Belém, então, eu vou colocar entre parênteses, porque Belém pode ser uma atribuição mais simbólica. Não há grande comprovação histórica de que Jesus tenha nascido em Belém. Mas não é impossível que também tenha nascido. Agora, Nazaré, sim, ele é conhecido como Nazareno. Nazaré é o endereço e o lugar onde se desenvolveu Jesus até o início do chamado ministério público, quando ele começou então a falar abertamente sobre o reino. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Essas teriam sido as primeiras palavras de Jesus, segundo alguns evangelhos. Paulo não sabe nada disso. Depois vamos chegar à questão de Paulo. Então, o acontecimento fundante seria por aqui, Nazaré, a Galileia, num sentido mais amplo. A Galileia, no sentido mais amplo, por quê? Porque de aqui vem os discípulos, a maioria dos discípulos e discípulas são galileus, né? Então, lembra Pedro negando que não era galileu? Então, Galileia está na memória, então Nazaré e a Galileia, aquela região, estaria vinculado ao acontecimento fundante de Jesus. O que temos aqui? Nada, só memória, nada concreto. Quando esta memória pode ser concretizada? Esse é meu pincel atômico aqui. Quando esta memória pode ser concretizada? Eu tenho que estar pegando diferentes pincéis atômicos. Esse é o problema do quadro, né? Quando essa memória pode ser concretizada? Bom, conforme dizem em algum evangelho, Jesus teria tido uns 30 anos quando começa o ministério público. Qual é o contexto desse ministério público de Jesus? Bom, já temos Herodes Antipas,
o outro filho de Herodes, porque este cara manda matar, assassinato, o martírio de João Batista, Então, está quase que claro que o martírio de João Batista sobre Herodes Antipas, mais ou menos em 30, pode ser aqui 30, por aí, depois de Cristo, aqui já temos o ano zero aqui, aqui já estamos no 30 da nossa era, depois de Cristo. Vamos botar DC só para se lembrar, A gente não está ajudando, então eu vou continuar à frente. Então, em 30, teria começado o ministério público de Jesus. Jesus não escreveu uma única palavra, nem quando desenhou no João, segundo João 8, que é um texto bem posterior, nem quando desenhou no chão, Jesus teria escrito alguma coisa, porque ninguém disse o que escreveu, Então, não escreveu nada. Então, seguimos aqui, até quando? Até o 33, mais ou menos, Vamos colocar uns 3 anos de Ministério Público. Alguns dizem que o Ministério Público podia ter sido 1 ano ou 1 ano e meio. Mas, meu pincel atômico nenhum está querendo funcionar mais. Então, 1 ano, 1 ano e meio. Aí, esse está voltando. Mas vamos colocar 33 aqui, antes de Cristo, Vamos colocar o 33 aqui, E aqui temos a cruz, Cruz, ressurreição. Ressurreição não é como fato histórico, mas como uma narrativa, vinculada à cruz, Não podemos dizer que não aconteceu a ressurreição, mas não podemos dizer que aconteceu cientificamente, portanto, cientificamente não é considerado, Mas a cruz sim, porque era um evento comum que podia acontecer e temos relatos de Flávio Josefo e outros que, de fato, Jesus foi crucificado, como muitos outros opositores ao Império Romano, E aí? Nada escrito. Siga a memória oral. Até quando? Até mais ou menos por volta de, vamos colocar 50 antes de Cristo, quando começa a carta de Paulo. Aqui começa Paulo, alguma coisa 52, 53. Depois você vai ver quando vai ver a carta de Paulo. Mas passaram-se 20 anos sem nada. Por quê? Jesus ia voltar logo. Para que escrever? Então seguia a memória oral. Veja como. E quem manteve essa memória oral foram as comunidades cristãs. Apóstolos e apóstolas, mas não sozinhos. Formaram comunidades. E os apóstolos e apóstolas contavam para as comunidades. E a comunidade mantinha a memória. Então, as portadoras e os portadores desta memória se chamam comunidades. Comunidades cristãs. A partir de relatos apostólicos, Certo? E aí Paulo, então, faz aqui as suas cartas. As primeiras cartas, Então, aqui. O que acontece de importante depois? Vou ter que tirar isso aqui para chegar mais tarde. O que acontece de importante depois aqui? Acontece em 64 o incêndio de Roma. E a primeira grande perseguição. E aqui os judeus e cristãos são perseguidos juntos, porque não distinguiam um do outro, Nem quem era a pessoa que era judia ou a pessoa que era cristã. Então pegaram todo mundo igual. E aí
nesse contexto é redigido o Evangelho de Marcos, segundo a comunidade de Marcos. Por que chamamos de segundo a comunidade de Marcos e não Marcos apenas? Porque quem manteve a memória foram as comunidades. Então, se há um Evangelho de Marcos, o Evangelho não diz que foi Marcos que escreveu. A tradição depois atribui a Marcos. Então, porque havia uma comunidade de Marcos. E essa comunidade atribui esse Evangelho a Marcos e a tradição da igreja manteve essa atribuição, inclusive as igrejas evangélicas, que não acreditam na tradição. Mas na Bíblia não diz que de onde que tiraram que foi Marcos, que segundo Marcos, de onde? Da tradição da igreja, não da própria Bíblia. Tá? Então, mas não é Marcos uma pessoa. Aí está, para mim, uma limitação na interpretação. É Marcos uma comunidade, a partir do testemunho que eles atribuem ao apóstolo Marcos. Tá? Bom, seguimos. A igreja copta diz que é de Marcos, né? Seguimos, e aí, logo após, mas em Jerusalém temos em 70, deixa abaixar aqui para ver se... Em 70 temos a destruição do templo, destruição definitiva do templo de Jerusalém, por causa da revolta judaica, e os cristãos morreram junto. Então, veja, aqui em Roma acusam o cristão e matam o judeu. Aqui acusam o judeu e matam o cristão, porque não havia diferenciação clara entre um e outro. E desta perseguição surge Mateus, segundo Mateus, a comunidade de Mateus, que copia Marcos dos quase 80%, 90% do Evangelho de Marcos está copiado em Mateus, mas acrescenta outras memórias, e aí por primeira vez a memória aqui da origem vai ser resgatada aqui em Marcos. A memória da origem aqui, né? Vou virar aqui mais fácil para vocês, aí não precisa ver meu rosto. Vou virar que você consiga ver melhor. Isso. Então, esta memória da origem fica na memória oral e vai... Estamos aqui em 4 antes de Cristo até 30, mais ou menos, né? Mas a memória da origem seria 4 antes de Cristo. E vai lá, memória oral, e só depois de 70 depois de Cristo, depois da destruição do templo, quando a comunidade de Mateus, que resgata o Evangelho da comunidade de Marcos, redige o próprio Evangelho, é que esta memória é por primeira vez redigida. Muito depois da carta de Paulo, onde isso não aparece. Tá? Um pouquinho depois, em 80 mais ou menos, calculamos porque Lucas, o Evangelho dedicado a Teófilo, né? Eu gosto muito de chamar o Evangelho dedicado a Teófilo, porque ninguém fala de Teófilo. Eu vou ter que botar no carregador porque vai acabar. O Evangelho dedicado a Teófilo, porque ninguém fala de Teófilo, mas é a Teófilo que é dedicado esse Evangelho. Então, deveria ser chamado, aqui estamos para outro lado, deveria ser chamado do Evangelho dedicado a Teófilo, mais do que Lucas, porque Lucas, de novo, é a tradição atribuindo a Lucas, desculpe, que eu não consigo manipular aqui, a tradição atribuindo a Lucas, mas na verdade, quem está nomeado lá no Evangelho é Teófilo. Tá? Então, aí por que por 80 colocamos Lucas? Porque em 94 acontece outra grande perseguição. Então, Lucas está bastante distante do ano 70, que é o que marca Mateus, por isso diz no final da bem-aventurança, capítulo 5 de Mateus, versículo 11, 12, bem-aventurados quem é perseguido
porque assim trataram os profetas antes de vocês. Então a perseguição está muito forte aí em Mateus, porque em Marcos também, mas em Marcos foi mais, digamos assim, a tentativa de resgatar a memória com o medo de que se perdesse. E a perseguição estava, mas ainda não tão forte. Agora, em 70 ficou muito forte a perseguição, até porque quase todos os apóstolos e apóstolas que não tinham sido mortos na primeira, em Roma, porque estava longe, aí foram mortos. Então, foi assustadora essa perseguição, né? Que dá lugar ao Evangelho segundo a comunidade de Mateus. Então, Lucas já está um pouquinho distante, então, uma época que parecia que as coisas tinham se acalmado, que tinham passado, e bastante gente chegando ao cristianismo, sem uma base, com muitas narrativas confusas. O próprio Evangelho no início coloca, né, há muitas histórias que não se sabe bem quais são e tal. Então, Lucas se dedicaria a fazer esta pesquisa para Teófilo, que pode ser uma pessoa ou pode ser essas novas pessoas que estão ingressando na fé cristã. Então, aí por 80, Lucas e Atos, né? Que é a mesma obra, né? 80. E aí vem a perseguição de 94, tá? Que vai dar lugar ao livro do Apocalipse, tá? Que todo ele ou parte dele, aí tem essa discussão, que eu estou entrando nessa discussão, ainda vou ter que estudar um pouco para saber se realmente podemos atribuir Apocalipse a duas perseguições, né? Que a primeira aí por volta de 70, já teria sido começado a redigir Apocalipse, e depois a de 94, ou só a de 94. Eu não estou firme ainda para dizer isso. Mas, de fato, a de 94 é o que motiva o fim da redação do livro do Apocalipse, no mínimo, né? E a pergunta é quando surge João? Surge depois da perseguição de 94? Ou surge nessa época, tá? Mas acho que ele está ligado à perseguição. Por quê? Porque aquela questão, os cristãos e cristãs estavam sendo perseguidos e estavam divididos entre si, discutindo quem era Jesus, se era seu espírito, se era carne, se era a discriminação contra o povo samaritano, né? Havia muitas divisões internas, né? E aí vem essa que o Raymond Brown, no livro A Comunidade do Discípulo Amado, é o melhor livro sobre o quarto evangelho, para mim, né? O mais explicativo, principalmente em termos contextuais, né? E Raymond Brown diz assim, vem a cristologia alta, uma cristologia de Jesus que vem de muito antes. Veja, Jesus que estava lá no princípio, a palavra pela qual tudo tinha sido criado. Isto nunca tinha sido dito antes em nenhum evangelho, nem o apóstolo Paulo, né? Jamais disse uma coisa dessas, né? Mas então, aí essa nova cristologia de Jesus pré-existente, que se encarna, né? Acampa entre nós, como seria a palavra, né? Habitou, que diz, né? Se fez carne, né? Sarx egeneto, né? Entre nós, né? Então, e aí então, e ele traz o amor como chave. O amor é a chave da resistência, né? Muito importante para nós hoje, né? O amor é a chave da resistência e a chave da unidade. E essa unidade que nos defende da perseguição contra esta nova proposta do amor, né? E o Espírito Santo, então, como outro defensor, né? Que une e protege, né? Contra a perseguição. Mas esta é uma tentativa de João. Na verdade, a divisão continuou, né? E a primeira carta de João já é muito dura, porque começa a haver pessoas cristãs entregando outras pessoas cristãs às autoridades do Império Romano. Então diz assim, como eu posso amar a Deus que não vejo e odiar meu próximo que eu vejo? Né? Então tinha gente odiando a seu próximo sendo que amava a Deus? Não pode, né? Diz a primeira carta de João lá no capítulo 4. Né? Não pode. E chamam esta pessoa de anticristo, né? Não porque negam a Cristo, mas porque não amam os irmãos e as irmãs. E as entregam às autoridades para serem mortas por serem cristãs. Então, aí já a coisa de novo, quem sabe aí já estava bem em 94 ou um pouco depois, né?
Então, João. E Apocalipse, então, mais ou menos nessa época. Então, essa seria mais ou menos a cronologia. O que tem de novidade essa cronologia? A carta de Paulo vem primeiro. Por quê? Justamente pelo que fala na primeira carta aos Tessalonicenses. Por isso que essa carta é importante. Porque ela dá claramente a ideia de que se esperava a volta imediata de Jesus. E a tarefa das discípulas e dos discípulos seria correr atrás das pessoas para avisar que Jesus está voltando e permitir que abraçassem a fé em Jesus. Né? Seria tipo uma catástrofe, uma questão de apagar um incêndio. Né? Mas não acontece assim. E aí então o próprio apóstolo Paulo vai desenvolvendo diferentemente a sua teologia no caminho da organização da igreja. O que ele faz de uma maneira bastante democrática. Tá? Tem alguns momentos de tensão, 1 Coríntios 11, em relação às mulheres, mas esse texto também está mal interpretado. Não sei se Paulo queria excluir, tanto que em Romanos 16 ele faz um grande agradecimento e tem mulheres como a Lídia e outras que são exemplos de fé, né, que o próprio Paulo coloca. Né? Então, mas há uma questão aí, tem que interpretar Paulo a partir de uma visão feminista, é um desafio. Né? E depois, então, sim, a igreja dos presbíteros, que aí há um corte diferente, muito diferente de como Jesus vê as mulheres no Evangelho, onde ele tem um protagonismo de uma magnitude incrível comparado com o papel das mulheres, tanto no judaísmo quanto no helenismo. Tá? Então, Jesus vai além, muito além do seu contexto. Mas aí, mais adiante, quando se organiza a igreja, as relações de poder vigentes na sociedade acabam tendo uma influência bastante grande. E até, eu diria, no momento até definidora, né? O que depois se resgata. Por isso que é importante que estejam os evangelhos lá, e por isso que foram resgatados depois. Porque não dá para ficar com a carta de Paulo. Né? A carta de Paulo foram um relato de uma atividade emergencial de organização da igreja. Não precisava se voltar para a fonte, se resgatar a memória de aqueles atos que deram origem à igreja, onde se revelava com mais força o amor de Jesus Cristo. E aí os evangelhos se encarregam. E como havia dúvidas sobre se todo mundo conseguia, se um evangelho conseguisse fazer isso, acabaram juntando os evangelhos que se entendiam que tinham mais proximidade com as fontes apostólicas. Então, outros textos ficaram fora do Novo Testamento, porque as comunidades não os assinaram embaixo. A comunidade não estava com o aval das comunidades, em primeiro momento. Até porque, às vezes, eram textos gnósticos, que eram para grupos de iniciados, para grupos fechados. A comunidade nem sabia que existiam esses textos. Né? Mas outros porque não eram do uso geral das comunidades. Então, a comunidade não deram um aval e, portanto, esses textos ficaram fora de aquilo que chamamos de cânon. E agora vamos para este último assunto da nossa aula de hoje de manhã, que é a questão do cânon. Então, o que é cânon? Cânon é a medida, é aquele grupo de textos que são considerados um conjunto. Tá? Então, o cânon do Antigo Testamento, como vocês viram na versão grega, foi fechado por primeira vez em Alexandria, África, Egito, né? Lá pelos reis Ptolomeus, né? Que fizeram a primeira biblioteca universal, ou desenvolveram por primeira vez a ideia de uma biblioteca universal, quer dizer, uma biblioteca que reunisse todas as obras do mundo conhecido. E essa foi a biblioteca de Alexandria. E havia centenas de milhares de judeus morando em Alexandria. Portanto, os textos do judaísmo tinham que estar na biblioteca. Mas em hebraico, no aramaico, não dava, porque a maioria das pessoas não conseguiriam ler. Então foi mandada fazer essa tradução
que apesar da lenda de que foram 70 tradutores numa tacada só, em geral a pesquisa coloca que pode ter levado até 100 anos fazer essa tradução inteira. E dessa tradução surge então essa versão chamada Septuaginta, ou versão dos 70, que é a primeira versão fechada, o primeiro cânon de que se tem notícia. Mas o cânon hebraico não foi fechado? Não, não estava fechado. Porque a religião judaica não girava em torno da palavra, girava em torno do templo de Jerusalém. O Pentateuco, a Torá, os primeiros 5 livros, eram os principais para saber como viver a fé ao redor do templo de Jerusalém. Os profetas serviam corrigir os erros da fé para continuar vivendo a fé ao redor do templo de Jerusalém. Final do livro do profeta Ezequiel, a reconstrução do templo, a Nova Jerusalém. Então era tudo centralizado no templo. O que acontece? Em 70 depois de Cristo, destruiu o templo. E não há possibilidade de reconstruir o templo. E agora, o que fazemos? Então, os rabinos se reúnem, como indica a pesquisa histórica, em 90 depois de Cristo, levou um tempo para acordar, em um lugar chamado Jamnia, perto do Mar Morto. E aí então resolvem delimitar um número de escritos que seriam os escritos do judaísmo, e a partir daí a sinagoga, que era um lugar para treinar como ir no templo, passa a ser o centro da fé. E aí esses textos têm que ser trabalhados e reinterpretados para ser vividos sem o templo, o que foi outro exercício, que é a Mishnah, que é a interpretação, e outros textos que foram feitos também como paráfrases para poder adaptar esses textos à vida sem o templo. Então, aí que foi fechado o cânon hebraico. E como já existia o cânon grego, deram uma cortadinha. Aqueles textos que só existiam em grego não passaram. E aí, 7 livros ficaram fora, mais parte do livro de Esther e parte do livro de Daniel. Então, o cânon judaico não tem 39 livros, porque eles organizam livros diferentes. Se chama de Tanakh, Torá, Naviim, Ketuvim. A lei, profetas e escritos. T-A-N-A-K. Tanakh, ou Tanakh. Certo? Esta tem, acho que 24 são o total dos textos, conforme organizados por ele. Porque os 12 profetas, por exemplo, estão num só. E assim por diante. Então, a Taná é a Bíblia hebraica, que depois Lutero vai usar como base para a versão evangélica, que então não considerava os 7 livros que só apareciam na versão grega. Então, e aí, mas ele mantém a divisão da versão grega. Então, ele rejeita o livro da versão grega, mas mantém a estrutura da versão grega, inclusive a ordem, porque na versão hebraica termina com os escritos. O último livro da versão hebraica é o segundo livro de Crônicas, e o último livro da versão grega é o profeta Malaquias, termina com os profetas. Então, em vez de ser Torá, Naviim, Ketuvim, a versão grega é Torá, Ketuvim, Naviim. Essa termina com os profetas. Porque para os gregos, interessante, era o Messias que ia voltar. E esta Bíblia, para as primeiras pessoas cristãs, para as primeiras comunidades, foi maravilha, porque isso que essa comunidade queria mostrar, que o Messias tinha vindo e que esse Messias era Jesus. Por isso usaram a Septuaginta, e por isso a Igreja Ortodoxa nem admite a possibilidade de discutir se a Septuaginta é inspirada por Deus. Enquanto Lutero partiu por outro caminho, até rejeitando a versão latina da Vulgata, de Jeremias, e então reduziu de 46 livros do Antigo Testamento a 39. Já o Novo são 27 em qualquer versão, não há discussão. E o cânon do Novo também foi um processo que mais ou menos andou paralelo com os concílios de
Niceia e Constantinopla, de onde vai nascer o credo niceno, que usamos na igreja até hoje, o atanasiano, que é menos conhecido, o credo trinitário, né? E foi consolidado o credo apostólico, que já existia antes, mas foi dado o seu formato final. E aí veio então o cânon do Novo Testamento, que deixou fora. Tinha gente que dizia que só os evangelhos eram suficientes e assim por diante, né? Isso tudo foi rejeitado e foi então, foram reconhecidas essas 27 peças, né, que formam parte do Novo Testamento ou Segundo Testamento até o dia de hoje. Então, mais ou menos no século V é que a gente fecha o cânon do Novo Testamento ou Segundo Testamento. E assim temos a Bíblia que temos hoje, com toda essa discussão. Então, agora vou dar uma olhadinha de novo, para ver se tem mais algumas perguntas antes de finalizar a aula, né? Já estamos a poucos minutos de finalizar a aula, são 11h23 aqui no meu, né? Então, vamos acenar aqui para uma porção de gente. Vamos ver onde foi aqui. Vou subindo. Temos 19 pessoas agora assistindo. Estava desejando um bom almoço para a pessoa que já vai começar a preparar o almoço. Mas ainda temos tempo para as perguntas. Mandem perguntas, que eu estou aqui para ajudar a responder, né? Eu nem sempre vou ter a resposta, né? Bom dia, meu amado bispo, você está bem? Cortou o cabelo? Cada 4 meses eu corto o cabelo, né? Como eu deixo crescer bastante, quando eu corto todo mundo se assusta um pouco, né? Alguns acham bom, a maioria acha bom, né? Mas eu tenho esse sistema, né? De cortar cada 4 meses. Eu estava com o cabelo bem grande, agora já cortei, né? Então, mas daqui a 4 meses eu vou estar grande de novo, não se preocupe. Mais gente assistindo aqui. Bispo Francisco Duque, de Colombia, qué bueno tenerte con nosotros. Un día voy a hacer la clase en español, pero en mi público acá la mayoría habla portugués. Seguiremos en portugués, pero el Bispo Duque entiende portugués muy bien. Ya tiene mucha experiencia, de muchos años de convivencia con el resto de América Latina, ¿no? Que fala portugués. Tom, Elisa, Liceu, gente de Canoas. Perguntas? Tem perguntas? Eu vou ficar aqui. Pergunta, podem arriscar. Aula é laboratório, né? Aqui ninguém está metindo opinião. Estamos fazendo perguntas, coisas que nos vêm na cabeça, que nos... Ou coisas que a gente acredita que ou que alguém nos passou, ou alguma descoberta que nós fizemos aqui durante este período que estamos passando junto de aula. Para o pessoal da STF, então fica a pergunta para colocar no fórum desta aula, para esta aula, de que então isso tudo, em que mudou a visão que eu tinha de Bíblia antes. Não mudou nada, já sabia disso, suspeitava, reafirmou algumas coisas, criou questões. Paulo Eti, biblista também, então, né? Que bom que tu está aqui conosco. Já mencionei essa questão do Apocalipse, que foi tu que, quando apresentou o Apocalipse no retiro da Câmara Episcopal, me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Ainda vou correr atrás dessa história das 2 redações do Apocalipse. Obrigado, Paulo, pela presença. Quem mais, então? Alguma pergunta, alguma afirmação, colaboração, contribuição? Tudo é bem-vindo aqui, temos alguns minutos. Estava a tempo já. Ah, sim, é que eu estava agora que eu vi. Eu vou, conforme, vou te mandar de onde tirei. Não, assim, já ficamos, né, de fazer isso, de ver isso, porque me surpreendeu realmente. E então vou ter que correr atrás, né, sobre de onde que saiu essa questão das 2. E que, vai ver se vou incorporar ou não na minha visão do Apocalipse, né? Mas muito obrigado, Paulo, por estar aqui. A quarta-feira, às 15 horas, eu estou sendo desafiado por gente de algumas comunidades a fazer um estudo bíblico sobre a primeira carta de Pedro, tá? Que, independente da possível cancelamento de Lambert 2020, ainda suponho que ficará para 2021 e está presente nas leituras deste ano. Carla Denise, que é estudante lá da STF, disse:
como lidamos com as diferentes possibilidades teológicas no entendimento e interpretação da Bíblia. Assim como diversidade. Então, veja, o que quando a gente abre esse tipo de estudo, deixa claro que há diversidade. Então, nós estamos aqui, de certa maneira, não, claramente, nos opondo à leitura fundamentalista que diz que é uma única forma de interpretar. E que interpreta sem o contexto, sem discutir sobre o contexto. Nós estamos dizendo, primeiro, há muitas maneiras de interpretar e essas maneiras dependem da discussão sobre os textos, mas também sobre os seus contextos. E isto vai nos ajudar a não cairmos em manipulações perigosas e autoritárias, muitas vezes, dos textos bíblicos. Então, por isso, é uma discussão aberta. Não há uma fórmula final, mas o que temos que considerar. Então, possivelmente, tu um dia nos ajudarás a interpretar algum texto bíblico, numa nova ótica, a partir de umas novas possibilidades, e assim nós caminhamos com a Bíblia, tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto de vista teológico, de fé. A Neuza reverenda entrou agora há pouco tempo, mas disse que vai ver o resto da aula, essa vantagem, depois fica aí para ver. Se depois tiver alguma pergunta, pode até mandar por e-mail para mim, tem meu e-mail, responderei com toda alegria. E quem sabe eu motive depois um outro vídeo, mas é um vídeo sobre as perguntas, não mais uma aula para a Steph. Agora estamos dando aula para a Steph, é a aula que tínhamos programado para esta segunda-feira com o pessoal da Steph, que resolvimos abrir para todo mundo, todas as pessoas que queiram participar. Perguntas? Perguntas, ainda temos uns minutinhos. Obrigado, disse a Neuza. Perguntas, temos 11h29, mais umas perguntinhas. Estou esperando. Eu não vou perguntar, mas eu vou adiantar. Versões da Bíblia. Bom, há vários tipos de versões da Bíblia que não editadas, não é? Umas são mais próximas do hebraico e do grego, tá? Se chama por concordância direta, tá? Então, e estas são boas para estudo, mas nem sempre são boas para uso pastoral. E depois existe a edição pastoral, na linguagem de hoje, estas que são mais distantes do texto original, do ponto de vista do estudo, mas mais fáceis de uma compreensão direta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa está doente, e eu vou ler a Bíblia, ou mesmo na igreja, na liturgia, eu vou ler o texto bíblico. Eu não vou falar do contexto e tudo mais nesse momento. Eu quero que a pessoa tenha uma ideia, consiga levar para casa ou guardar no seu coração, na sua mente, o que em geral essa palavra está apresentando. O sermão se encarregará de interpretar alguma coisa, não vai resolver todos os problemas. Os sermões na família católica não são exegese, quer dizer, não são estudo profundo, levantam algumas questões para nos animar na nossa vida, Então, essa é a ideia. Mas, então, se formos estudar, temos que procurar Bíblia por correspondência direta. E tem algumas que são meio intermediárias. A da CNBB, a Bíblia do Peregrino, surgiram algumas, principalmente na Igreja Católica Romana, que são intermediárias. Sobre essas é muito difícil a gente dizer alguma coisa, porque em algumas partes são mais pastorais e em algumas partes menos, Mas há algumas que são claramente de estudos, e aí vou listar elas. A Bíblia de Jerusalém. A tradição original foi feita para o francês, mas depois foi feita para o português do francês, revisando o hebraico. Então é uma Bíblia que se pode considerar que é com correspondência direta. A Bíblia Almeida, revisada, atualizada, corrigida, todas as versões Almeida são versões antigas, mas que foram também revistas a partir do hebraico e do grego, então se mantém com uma correspondência direta, só que geralmente não trazem,
nunca trazem os deuterocanônicos, aqueles livros que só aparecem na versão grega. Eu gosto muito, pessoalmente, da Bíblia Sagrada da Vozes, porque é uma das poucas, ou a única tradução, digamos, uma das poucas, que foi feita direto do hebraico e do grego para o português. Tá? E para o português no Brasil. Então, a Bíblia Sagrada da Vozes, eu gosto. Ela é a base depois para a edição pastoral. Eu gosto muito da Bíblia Sagrada da Vozes. Mas, então, Jerusalém, Almeida, Sagrada Vozes e a tradução ecumênica da Bíblia, que segue o mesmo padrão que a Jerusalém. Foi feita a primeira tradução para o francês e depois atualizada para o português com revisão do grego e do hebraico. Essas 4, tranquilamente para estudo. Tá? E eu recomendaria que se uma pessoa realmente quer se educar a estudar a Bíblia, não precisa ser teólogo ou teóloga, nem biblista, nem ter mestrado, nem doutorado. Pode se dedicar a estudar a Bíblia, gostar, né, de aprofundar, né, e até na igreja exercer o ministério de dirigir estudos bíblicos, por exemplo. Muitas pessoas leigas podem fazer animadores e animadoras da leitura, releitura bíblica popular, não é? Tenha mais de uma dessas versões de estudo, não tenha uma só, para até poder comparar um texto com outro, o que ajuda a nos aproximar um pouquinho mais do original, quando não podemos ler direto em hebraico, ou em grego, ou em aramaico. Tá? Então, podem procurar essas Bíblias aí, que vão ajudar. Onira chegando, quem chegou agora, isso está pegando o finalzinho, já estou tentando responder a pergunta que ninguém faz, então eu fico imaginando perguntas. Podem assistir, são em 3 partes que eu fiz esse vídeo. Então, são 3 vídeos, uma sequência do outro, porque é uma aula da manhã inteira. Tá? Então, estou dando uma aula que é para a Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, né? E que, então, como não estou na sala de aula, dando aula para um grupo limitado, coloquei aqui no Facebook para todas as pessoas que queiram assistir. E é uma aula bem básica, então é uma aula boa de compartilhar com outras pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre a Bíblia, que leem a Bíblia, né? Que querem ter a Bíblia como uma das orientações para a sua vida, né? Mas que também podem estar preocupadas com algumas interpretações da Bíblia que são feitas aí e que assustam, né, a gente e às vezes até nos revoltam um pouco pelas consequências dessas interpretações e para a maneira, repito, autoritária como é feita, né? A pessoa vai interpretando e vai condenando gente assim, como se fossem donos da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é Deus. Nós somos intérpretes, né? E mensageiras e mensageiros dessa palavra. Marzuki Moraes, lá de Portugal, está perguntando: as atitudes pastorais de Jesus contadas nos evangelhos é uma influência do seu contato com as escrituras ou da vivência pessoal? Olha, Marzuki, tem gente que discute até se Jesus sabia ler e escrever. Segundo Lucas sabia, porque ele lê Isaías na sinagoga de Nazaré, mas os outros não dizem nada sobre isso. Mas o fato é que Jesus vivia a cultura. As escrituras não eram um livro ou rolo que tu comprava na esquina ou tinha em casa. Não, tu vivia na sinagoga. O que era a sinagoga? Era um prédio, um templo? Não, era uma reunião de pessoas, principalmente homens, lamentavelmente, mas algumas mulheres também. E fora da Palestina havia muitas pessoas de origem grega que iam na sinagoga, chamadas tementes de Deus, né? Mulheres e homens, né? Que então aí tinha contato com as escrituras, né? Ouvia interpretações, né? E assim Jesus deve ter se formado durante toda a sua infância, juventude, né? E vida adulta, porque um homem com 30 anos já era um adulto, bem adulto, até hoje, agora é considerado. Imagina naquela época que a pessoa vivia bem menos. Então, ele teve todo esse acesso às escrituras e possivelmente participou de vários debates. Diz um relato, o relato de Mateus, que ele teria se escapado numa peregrinação a Jerusalém e ido discutir lá com os rabinos de Jerusalém, já quando era adolescente, quando estava começando sua vida adulta. Então, quem sabe, foi uma pessoa especialmente interessada em participar da discussão bíblica, em acompanhar este processo. Né? Claro, aí tem a explicação mística, né? Esta aplicação, digamos assim, racional, científica. A mística, era Deus, e Deus tinha acesso a todas as informações. Né?
Mas ele não faz questão de dizer que sabe de algo que as outras pessoas... Ele diz que sabe de coisas que as outras pessoas não sabem. E não pode dizer, mas não diz sobre essas questões. Ele, quando vai para a discussão com fariseus, por exemplo, e os saduceus, e os escribas, faz em base das escrituras que o povo conhecia. Nem sequer do que está escrito. Ele não vai ler com os fariseus. Ele fala o que todo o povo já sabe sobre os mandamentos, sobre o amor, sobre o sábado, então, sobre o pecado. Então, discute na base da cultura judaica daquela época que as pessoas conheciam, independente de ler ou não. Muito bem, então, uma abordagem toda em discussão, toda em aberto. Se tiver outra, o Marçuki está agradecendo, não, estamos aí. Para isso, que bom que tu colocou uma pergunta. E isso aí, assim que a gente aprofunda essa escritura, gente. Não é ouvindo. Claro, temos que ouvir também. E ler. Para estudar a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Mas deixar que brotem perguntas, questões. E ir atrás. Isto, racionalmente, é o método de conhecimento. E, do ponto de vista místico, é o método de dialogar com Deus. Eu pergunto para Deus. Lembro muito do profeta Abacuque, que começa o livro perguntando, até quando, Senhor? Então começa com uma pergunta. Depois da pergunta vai vir a resposta de Deus. O Jó também pergunta, por que está acontecendo isso com ele? É uma ficção, Jó, mas uma ficção dizendo que perguntando a Deus, a gente pode se aproximar de Deus. Não tem que ter medo de perguntar, perguntar qualquer coisa. Tem uma criança que foi expulsa uma vez de uma catequese porque perguntou de onde tinham saído as esposas de Caim e Abel. Se Adão e Eva só tinham tido 2 filhos. Então, uma pergunta fantástica, uma pergunta que mostrava com toda claridade que o texto é simbólico, que não está explicando o que aconteceu, simplesmente colocando simbolicamente como os seres humanos, ao surgirem, começam a disputar o agricultor por um lado, o criador de ovelhas, o que tem o ferro, o que não tem o ferro, e como acabam se matando, mesmo sendo irmãos, o que está acontecendo até o dia de hoje. Não tem nada a ver com as esposas dele. Não é isso para dizer como de onde que vier. Então, a criança estava certa, e a professora, o professor que estava lá, expulsou aquela criança, porque perguntou. Então, temos que superar isso e temos que perguntar sim, fazer boas perguntas e ir atrás das respostas com humildade, sabendo que nunca teremos a pergunta definitiva e, quem sabe, indo atrás de alguém que já perguntou, e que já respondeu, quem sabe, já essa resposta, alguém já nos começa a ajudar a responder. Então, até o Rafael, meu filho, apareceu aqui. Então, daqui a pouco vamos almoçar aí, Rafael. Muito bem. O que mais? Temos mais algumas pessoas aqui. Rafael Félix assistindo, então que bom. Ainda bem que então chegou agora, Então não viu muita besteira eu falar, só um pouquinho que eu vou falar aqui no final. Já estamos indo para aí. Interessado. Meu filho estuda História na URGS. Já fui lá participar de banca, porque a Bíblia, ou o conteúdo da Bíblia, pode ser um objeto de pesquisa histórica. Não exatamente pelo que está escrito, mas como narrativa, como construção religiosa, política, ideológica, econômica, enfim, quantos elementos estão envolvidos aí, como não tantos outros textos que circulam pela humanidade de épocas antigas. Marçuki, que bom de pergunta. Obrigado, Marçuki. A tua participação está salvando minha aula. Vou te querer em outros momentos também. Li um livro chamado Deus, uma biografia, de Jacques Mills. Lá ele propõe que Deus é uma construção na vida do povo. Jesus, diz aqui, continua dizendo, Jesus criou para si um Abba, Pai, ou segue os elementos do judaísmo e reformula para si uma imagem de Deus. Olha, aí começamos a racionalizar demais. Na antiguidade, o ateísmo não era ser ateu não era uma variável na antiguidade, lamentavelmente. Hoje pode ser, a pessoa pode optar
por entender a sua vida sem a variável Deus, ou deuses, ou divindades, né? Mas na antiguidade não. Então, todos os povos tinham seu Deus nacional, ou seus deuses nacionais, né? Que os identificavam, inclusive culturalmente. Tá? Então, é claro que toda teologia é uma construção. Né? Então, essa parte racional é uma construção. Não tem outra explicação. Agora, o meu sentimento, eu creio em Deus por meu sentimento místico. Este é um sentimento místico, né? Então, aí, Deus é verdade dentro de mim, dentro do meu sentimento, dentro da minha compreensão, dentro da minha experiência de vida a partir da minha fé. Mas, do ponto de vista literário e histórico, é uma construção do povo, das pessoas, inclusive de conflitos dentro desse povo. Até de conflitos de classe entre governantes, entre oprimidos e opressores, escravizados e escravizadores, mulheres e homens, primeiro homens contra as mulheres e assim por diante. Há muito conflito nessa construção. Tá? E Deus e Jesus então assume esta imagem de Abba, que é paizinho, né, uma imagem carinhosa, né, de Deus como pai, para apresentar um Deus amoroso, que abraça, que acolhe. O que não significaria nada sem os atos concretos que ele faz em favor de leprosos, de mulheres, de todos os grupos samaritanos, samaritanas, todos os grupos rejeitados da sua época. Aí entendemos que Abba é esse. Né? Então, e essa é uma construção também que Jesus faz com o seu povo e que depois o povo faz a partir de Jesus, porque Jesus não escreve nada. Né? Então, Jesus constrói e nos convida a construir a partir do acontecimento, do exemplo, da memória que o próprio Jesus provoca no meio do seu povo. Né? Assim continuamos construindo até o dia de hoje, mas acreditamos por fé. Muito bem, Marta Ramos, muita gente chegando. Agora, professor, no último momento já fica vendo o horário. Então já estamos chegando ao fim, gente. Tivemos 15, 20 pessoas aí participando. Agradeço a vocês ter me acompanhado nesta aula. Agora sabem o que faço alguma segunda de manhã, né? Alguma segunda de manhã estou lá na STEF dando uma aula como essa para o grupo da STEF. Então, e agora pude, né, por esse isolamento do coronavírus, estar com vocês. Vamos terminar com um momento de oração por todos nós e pela situação que estamos vivendo. Então vamos orar. O Espírito do Senhor seja com vocês. Te pedimos que estejas com todas as pessoas que estão vivendo o isolamento social, que tu retires ansiedades, que tu retires destas pessoas pensamentos egoístas, medos injustificados e coloques a solidariedade e a consciência coletiva, a consciência da comunidade, a consciência do espírito de vida, a consciência que ama a Deus tanto quanto ama as outras pessoas próximos e próximas, para que possamos não só passar por este desafio que o Covid-19 está nos dando, não só enfrentar as mortes que certamente já aconteceram e certamente acontecerão, mas também aprendermos desta situação, aprendermos como é importante sermos uma humanidade consciente da nossa casa comum, da nossa responsabilidade comum, do nosso espaço comum. E quem sabe superarmos tantas injustiças, desigualdades, tantas violências, tantos ódios que dominam nossa sociedade, nossa humanidade e até nossa própria fé cristã. Por isso, te pedimos, Senhor, que nesta manhã que dedicamos a entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais nas Sagradas Escrituras, do Antigo, o Primeiro Testamento, e do Segundo, o Novo Testamento. Tu nos enchas do teu amor e da tua paz. E isto nós te pedimos mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E que a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada uma e cada um de vocês, aí onde está. Fiquem em casa e vamos aprender desta experiência para o bem da humanidade, para a alegria de Deus, para a construção do reino.
Amém.